assentar em nome de Jesus. Quem está feliz aí hoje? Diz para mim, quem está feliz? Tá bom, tá bom. Só quem está triste agora, levanta a mão, deixa eu ver. Uai, então está todo mundo feliz? Glória a Deus. Meus amados, com certeza vocês vieram aqui com um propósito. E essa palavra propósito já foi mencionada nesse altar hoje. E amém por isso. E esse é um dos temas que nós vamos trabalhar nessa noite. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu estou extremamente animado por essa noite. As minhas expectativas para essa noite são as melhores, porque o que Deus falou para mim, e sempre que Ele fala, Ele não fala exclusivamente para mim, Ele me enche para que eu possa compartilhar com vocês, é muito grande. Então eu vou pedir para vocês, se atentem na palavra. Se você veio atrás de uma resposta, pode ficar tranquilo ou tranquila, Ele vai te responder. Se você veio através de algum sinal, eu vou te dizer uma coisa: o sinal já foi dado lá na cruz. Então não se preocupa com o sinal não, mas esteja sensível a ouvir o que a palavra, o Espírito Santo vai falar para você nessa noite. Porque Ele quer, assim como a chuva caiu há pouco e trouxe água do céu, Ele quer que você também seja cheio, para que você possa ter energia espiritual suficiente para romper ainda neste mês nas coisas que não estão dando certo para a tua vida. Eu não sei o que é, mas com certeza o meu Pai, que sabe tudo de mim, Ele sabe tudo de você, e Ele vai falar com você hoje, em nome de Jesus, amém? Se você é uma terra que recebeu essa chuva, está preparada para receber a semente, hoje a semente será plantada no teu coração, aleluia, amém? Vocês estão comigo? Pessoal, abra a tua palavra lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 16, o tema que eu gostaria muito de compartilhar com vocês hoje, é como viver uma vida em plenitude, e baseado na Bíblia exclusivamente, como viver uma vida em plenitude. E para se viver essa vida em plenitude, eu tenho que deixar claro para vocês, tem 3 pilares, e é esses 3 pilares que, se você sair daqui entendendo, eu vou dizer uma coisa para vocês: a sua segunda-feira, terça, quarta, quinta, mês de maio, junho, não será mais a mesma coisa, aleluia? Todo mundo encontrou aí 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então logo, tudo que você vai ouvir aqui, você vai ver que está na Escritura, então ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a compreensão, para a correção, para a educação na justiça. Agora olha o verso 19, a fim de que o homem de Deus, tem homem de Deus aí, mulher de Deus? Sim ou não? Tem? Amém, Felipe? Levanta o braço, Felipe, com vontade. Amém. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu vou fazer questão de repetir isso aqui, a segunda parte, meu irmão, do verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então Deus quer que você seja perfeito, mas para quê? Para que perfeitamente seja habilitado em toda boa obra, ou seja, tudo que você vai fazer, tudo, sem exceção, Deus está falando para você, em toda boa obra, seja perfeito. Para quem? Para quem é homem, mulher de Deus, ponto, acabou, só isso. Mas isso é apenas introdução, tá? Isso é apenas introdução para onde a gente vai caminhar. Eu falei para vocês que para a gente viver uma vida em plenitude, são 3 pilares, e esses 3 pilares, é o que eu chamo de IMP, que é identidade, nós vimos ontem, que é mentalidade e que é propósito. E falando em mentalidade, propósito e identidade, ontem nós tivemos o Conectados, que foi uma bênção, meus irmãos. Para quem não sabe, Conectados é um encontro de homens que tem uma vez por mês, e nós, só os cabra macho mesmo, nos reunimos no anexo
e ficamos ali 2 horas conversando sobre a palavra, que é o nosso fundamento, e conversando coisas que é pertinente a um grupo masculino. Amém? Sinta-se você convidado para o próximo mês. É uma bênção, pessoal. Venha. Assim como tem o Conectados, tem mulher... Conectados não. Tem mulheres aí encontradas? Amém? Tem os homens também, os cabamachos conectados. Então venha, participe. Meu irmão, você é novo aqui, está convidado. Vocês e todos aqui. Amém? Aleluia? Então eu falei para vocês que são 3 pilares de sustentação para você viver uma vida em plenitude. A primeira, identidade. Segundo, mentalidade. Terceira, propósito. O que se diz em relação à primeira, que é a identidade? Sempre eu vou atrás do fundamento, porque se eu tiver um fundamento bíblico, o restante fica mais fácil, porque eu não quero falar algo de mim, do que eu acho, do que eu penso, mas se eu tiver no fundamento bíblico, eu tenho respaldo para fazer aquela verdade ser sustentável. Primeiro pilar, que é a identidade. O homem é um ser espiritual criado à semelhança de Deus. Tem fundamento isso? Tem. E esse fundamento está lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, onde diz assim: também disse Deus, façamos, eu só vou mudar um pouco essa palavra, nós façamos nós. Ele não estava sozinho naquele momento, mas ele disse lá: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homens, eu e você, homem e mulher. Então eu estou falando para você que em relação à identidade, o homem e a mulher é imagem e semelhança de Deus. Isso parece muito claro, né? Isso parece evidente. Muitas vezes isso aparece, porque tem pessoas que mesmo sabendo desse fato inquestionável, duvida. Não duvida de ser que ele seja o pai, mas como o pai duvida do que ele pode fazer em você, em mim. Mas se nós temos uma identidade forte, sabendo quem somos e quem é o nosso pai, a nossa mãe, no caso biológico, nós estamos muito seguros. Quando você pega o teu RG, e o meu eu fiz com 14 anos, vocês nem queiram saber, misericórdia, até cabelo eu tinha, sério mesmo, e eu tirei numa máquina de fotografar, porque não tinha dinheiro e recurso na época, daquele cidadão que colocava um capuz dentro, verdade, um capuz, ficava assim e saía até fumaça, porque não tinha recurso para ir na Foto Paiva na época, que era a casa de tirar foto, não tinha. Então a minha foto era mais ou menos dessas. Então na minha RG, eu tenho lá o número do meu RG, eu tenho o meu nome completo, eu tenho a minha data de nascimento, eu tenho o nome da minha mãe completa, eu tenho o nome do meu pai completo, eu tenho a cidade e o estado que eu nasci. Então, através desse RG, eu posso ser identificado aonde eu for. Simples assim. Mas isso na esfera humana, na esfera natural, porque na esfera espiritual, o teu RG é outro. Você não vai apresentar para ninguém um RG espiritual, porque não tem no físico, mas tem no espiritual. Então, se eu sou convicto que o meu pai é Deus, eu estou tranquilo. Por quê? Porque a própria palavra fala: ei, Nilson, você que é pai de quase meia dúzia de mulherzinha, meninas, se você sabe dar o melhor para ela, imagina o pai para você e para elas, é muito mais. Então, quando eu tenho essa convicção, eu paro de querer tentar fazer as coisas somente pelo meu braço, pelo que eu acho, e deixo o pai cuidar de mim. O filho, a filha, gosta de ser cuidado do pai. O pai, quando vai chegando em casa assim, eu fico até imaginando, né? Porque eu, quando criança, eu tenho essa boa imagem. Eu esperava meu pai chegar do serviço, eu pulava no pescoço dele mesmo, abraçava, e não tem vergonha de falar não, cheirava aquele pescoço. Ele não tinha muito cabelo, que era cabelo baixinho, espanungava. Era eu.
Agora você imagina Deus para com você, o cuidado que Ele tem, e o que Ele tem ainda para você, para colocar à sua disposição, ainda em vida aqui nessa terra. Mas mais que isso, em vez de você analisar o que Ele tem para você, analisa quem Ele é como Pai. Mas falando em identidade, nós temos que saber que Ele é Pai. Bom, eu estou convicto disso, ótimo. Então vamos analisar uma outra parte. Quem é você como homem? Vamos esquecer Deus como Pai, eu já tenho essa convicção. Mas quem sou eu como homem? Quem sou eu como filho? Vamos analisar? Vamos ir mais a fundo? Olha só, o homem é um espírito. O homem é um espírito. O homem possui uma alma. Sim. E o homem habita num corpo. Então são essas três esferas que caminham junto, que é composto você, que precisamos agora fatiar essas três e analisar item por item. O homem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo, mas o espírito é a parte que tem a responsabilidade de ter um contato espiritual, como o próprio nome diz. É o teu espírito que faz o contato com Deus nas coisas, todas as coisas que são necessárias. A tua alma é a parte do seu intelecto, do seu pensamento, do teu sentimento. A alma é responsável pelas emoções. A alma, ela pode influenciar, e vai influenciar totalmente nas suas tomadas de decisão. Então, vamos nos atentar a isso. E o corpo tem contato com o mundo físico. Vocês só estão me enxergando aqui através de um dos sentidos, que é a visão. Vocês estão usando o sentido também da audição. Vocês nesse momento não estão usando a boca, porque quem está usando sou eu e vocês estão me ouvindo. Mas tem o olfato e tem o tato. Então, através desse mundo físico, o que eu faço, o que eu toco, o que eu cheiro, o que eu sinto, faz parte de quem eu sou. Só que a palavra fala que a nossa guerra não é contra sangue. A nossa guerra é contra as hostes espirituais. Como é que eu vou representar isso para vocês? Faz favor, dois de preto aqui, por gentileza. Nilson, faz favor daqui também. Pronto. 3 voluntários que eu chamei, nem voluntário é, né? Nilson, fica no meio, por favor, dos 3 aqui, dos 2. Vamos lá. Eliseu? Tá. Eliseu, você é do teatro, então você pega essa também. Aqui, desse meu lado, eu tenho a alma. A alma não. Eu tenho o espírito. Espírito. No meio, a alma. E esse corpício, o corpo. Amém? Perfeito? Os dois, segura no braço dele aí, por favor. Mas com vontade, gente, com vontade. Eu falei para vocês que a palavra diz que o espírito milita contra o corpo, não é contra o sangue, mas é contra os espíritos, hostes espirituais. O cidadão aqui, representando o espírito, ele vai querer puxar a alma para o lado dele, e com vontade mesmo, certo? O corpo aqui, através dos sentidos, vai querer puxar a alma, e dependendo da força, ele vem. Eu só estou dando uma mãozinha, tá? Certo? A questão é o seguinte: a alma está aqui entre os dois. Se eu perguntasse para vocês, quem é que vence essa batalha? Qual seria a resposta? Não é quem tem mais força, ele só vai ter mais força porque aquele que eu alimentar mais, esse vai ter mais força. Se eu alimentar o meu espírito como ele deve ser alimentado, ele vai dar de lavada no cidadão, de goleada. Agora, se eu alimentar
as obras da carne, o do outro lado vai diminuir, e esse aqui vai crescer, e o resultado é que esse aqui vai tender ou para o lado da carne, ou para o lado do espírito, de acordo com que eu alimentar eles. Tem sentido isso? Obrigado. Agora deixa eu perguntar para você, talvez a pergunta mais importante da sua vida: quem você está mais alimentando? Faça uma reflexão, responda para você mesmo, mas seja íntegro com você, seja verdadeiro com você. Quem você tem mais alimentado? As obras da carne? Me dá um exemplo, eu dou. Preguiça, glutonaria, mentira, xingamentos, palavrões, procrastinação, mágoas, falta de perdão? Ou você está alimentando o teu espírito? E como é que eu alimento o meu espírito? Principalmente com a palavra de Deus. Coisas que como quem está aqui em cima, como pastor, a gente se preocupa em muito, porque a gente sabe o caminho, a gente quer que você caminhe no caminho, mas nós não podemos estar com você 24 horas, para você estar no caminho, como poderia e como deveria, porque eu poderia fazer uma pesquisa aqui, e eu tenho certeza que uma das respostas é falar: eu não tenho tempo, eu não consigo, tem coisas mais importantes, e aí a gente vai deixando as coisas espirituais para depois. Só que amanhã, segunda-feira, nós queremos um melhor resultado na nossa empresa, nós queremos a melhor venda, nós queremos até um aumento no nosso trabalho, um aumento de recursos financeiros, nós queremos mais saúde, nós queremos que Deus resolva os nossos problemas. Então, o que eu quero está no campo espiritual, mas eu estou alimentando o meu campo humano. Não vai bater, essa conta não vai fechar, não tem como. E aqui no meio, a alma, ela fica só olhando para um lado e para o outro. Se você tem o que me dá de comer? Não tem. Você tem? Tem. Então eu vou prender para cá. E eu tenho que abrir mão, de forma consciente, das coisas humanas, da coisa do corpo, e me entregar totalmente aqui, porque se eu concordei que eu tenho um pai, e que Ele cuida de mim, e que eu sou dependente dEle, eu posso viver em plenitude, aqui, com o lado espiritual. E o meu lado espiritual, ele é mais real do que esse mundo físico, é muito mais. Existe uma área, um campo, que ele pode ser híbrido, que é uma energia que eu posso não ver, mas que possa existir no campo físico. Existe. Está aqui o Nilson, que mexe com eletricidade. Muitos já fizeram esse teste. Eu não consigo ver o choque, mas se eu tacar os 2 dedos, um de cada buraquinho, o coice é duro. Mas eu não consigo ver, mas ele existe. Mas eu não consigo ver, mas é real. Se isso é real, você imagina o mundo espiritual. Aqueles anjos que estão velando por você, Jesus que já morreu por você, para que você viva a plenitude, se alimente das coisas espirituais, para que você deixe de viver as coisas carnais, porque aqui, a carne, eu estou falando por conhecimento de causa, as coisas da carne é temporário, meu irmão. Quinta-feira à noite, eu saí daqui, e a minha cunhada ficou com meu filho em casa, então só estava eu e o amor da minha vida, que vocês sabem quem é, né? Aí nós passamos, coisa que é mais raro, é a gente pegar na mão, confesso, porque ou eu estou empurrando o carrinho do meu filho, ou ela está empurrando o carrinho, mas a gente saiu sozinho, pegamos na mão, mas já foi tão gostoso, tão bom,
E aí falei, não, vamos fazer uma coisa diferente. Passamos num lugar aqui perto, e tinha um lugar lá que faz um filé à parmegiana. Falei, é hoje. Passei lá e fomos comer um filé à parmegiana. Ali eu estava alimentando o corpo, sim, mas com um resultado no espiritual. Por quê? Porque os laços de relacionamento, os laços de intimidade, que eu sei que Deus ama a família, está desse lado. Então eu posso buscar algo de lá para cá, para me crescer aqui. Mas eu não posso deixar o meu corpo dominar, porque aqui é passageiro. Eu comi esse filé parmegiano, estava uma delícia. 2 horas depois eu estava com fome. E aí? É passageiro. É passageiro quando eu ia nas festas, nos festivais de lambadão, e eu participava, gente. Gente, vocês não queriam saber, eu não tinha sola, nem a minha calça jeans era tudo raspado, de tanto que eu alisava chão, e ganhava campeonato, mas era passageiro. No outro dia eu estava sem dinheiro, sem sapato, e a minha calça danificada, e devendo, né, porque eu tinha que comprar outro sapato, vou ter que fazer outra dívida. As coisas desse mundo passam muito rápido, muito rápido. Você não precisa permanecer no mundo, utiliza as coisas que você precisa, sim, mas não deixe o mundo te levar, fazer disso a sua vida. Por quê? Porque a plenitude de Deus está desse lado, e Ele tem muito mais para você. Amém? Glória a Deus. Olha só, existem 3 tipos de homens que a Bíblia se refere. Eu falei, o homem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Dei esses 3 exemplos. Agora, eu quero falar sobre os 3 tipos de homens que a Bíblia se refere. Primeiro, o homem natural. Segundo, o homem carnal. E terceiro, o homem espiritual. Primeiro que eu estou falando para vocês, o natural, é o homem que não conhece a Cristo. É o homem que não aceitou a Jesus. É aqueles que você vê em todo e qualquer lugar aí, fazendo 1001 coisa. Você fala de Deus para ele, olha, eu não quero saber. Deixa eu como estou, tá bom, deixa eu curtir a minha. Está tudo bem assim, estou em paz. Fica você para lá com o seu Deus, deixa eu comigo. Então esse é o homem natural. Nós precisamos alcançar esse homem. Nós precisamos ir em busca desse homem e falar da palavra. Porque uma coisa é ele não ter ninguém para levar a palavra, e ele não conhece por ignorância. Outra coisa é você estar sentado do lado dele e não levar a palavra de Deus para ele, que ele possa tomar uma decisão sábia. Mas existe esse homem. O segundo homem é o homem carnal. E aí eu me preocupo, mais do que o primeiro. O homem carnal é o homem que conhece a palavra, que vem na igreja, que às vezes até ceia conosco, mas, isso no domingo, mas na segunda, ele volta a ser o velho homem. O velho homem que fica falando coisas que não deveria. O velho homem que fica buscando coisas que não deveria. O velho homem que fica tocando em coisas que não deveria. O velho homem que fica visualizando coisas que não deveria. Mas ele conheceu a Cristo, sim, ele conheceu. Mas ele continua com as mesmas atitudes, ações e hábitos do velho homem. E por aí a gente volta no exemplo anterior, do que ele tem se alimentado? Ele se alimenta do mundo, das coisas físicas que o mundo pode oferecer. Mas existe o terceiro, que a gente chama de homem espiritual, que é aquele homem que recebeu a Cristo, que é aquele homem que recebeu a palavra de Deus, e é aquele homem que se deixa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aí a coisa fica diferente, aí a coisa fica interessante. E de novo, e vocês sempre vão me ouvir a fazer sempre pergunta para vocês, desses 3, quem verdadeiramente é você? É o homem natural? É o homem carnal? É o homem espiritual? Cadê meu ajudante? Vem cá, meu filho.
Eu gostaria de fazer uma demonstração aqui, para vocês terem uma noção do que nós temos falado. Essa bandeja é um corpo. Imagina que essa bandeja é um corpo. Essa bandeja é o corpo. Imagina isso aqui sendo sua alma. De um desses 3 homens, e vamos ver como é que ela reage ou age, uma vez que ela vai estar no corpo. Quando nós somos vazios, do Espírito Santo, qualquer vento que soprar, leva. Qualquer vento que soprar, vai fazer com que a pessoa se escambe para qualquer lado. Qualquer convite interessante desse mundo que te fizer, você vai. Por quê? Porque você está vazio. E esse mundo, o que tem para nos oferecer é isso. Para uma pessoa vazia, ela vai ser levada em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E quando você assustar, Satanás já amarrou você numa armadilha que para você sair, você vai ter que pagar um alto preço. E é assim que funciona. Satanás, ele vai dar para você o melhor alimento dos deuses, que a Bíblia fala, os manjares dos deuses. Ele vai te dar as melhores oportunidades para você pensar até que as coisas vêm de Deus, se você não tiver discernimento. E ele vai conseguir apenas e tão somente com pequenos empurrões levar você para onde ele quiser. Só que o fim disso, ele vai estar rindo de você, porque ele veio para 3 coisas que infelizmente nós que dizemos serem homens espirituais não nos atentamos. E em nome de Jesus, ele veio. Qual que é a vontade de Deus? Nós vimos isso: boa, perfeita e agradável. Então, nessas 3 condições não existe miséria, doença e pecado. Ele não criou você para isso. Ele criou para que a sua vida seja boa, perfeita e agradável. E você só vai conseguir isso quando você verdadeiramente não mais ser conduzido por qualquer vento. E uma vez que você estiver cheio do Espírito, ninguém mais vai direcionar você. Ninguém mais vai fazer você de fantoche. Ninguém mais vai brincar com você. Sabe por quê? Porque quando o diabo olha e vê que você está cheio do Espírito Santo, qualquer ângulo de visão que ele tem de você, ele vai ver o que a Bíblia fala e chama de selo. Ele vai ver um selo e fala: opa, aqui eu não posso mexer, aqui tem dono. E o pai desse menino, o pai dessa moça, o pai desse casal é Jesus. Com esse eu não aguento. E ele vai fugir de você e não vai voltar, a menos que você dê brecha. Então entenda isso: enquanto você for um homem, mulher cheia de Deus, é isso que ele tem para você. Obrigado. Você consegue tirar sem derramar? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Tem sentido isso? Tem sentido. Isso mudou totalmente a minha vida. Eu era muito bom para pedir coisas para Deus, mas muito bom, era sábio para pedir coisas para Deus, mas era péssimo para entregar para Ele. Péssimo. Como que eu quero ser bom aqui, se aqui eu só agrado o meu corpo, e eu era assim, e aqui eu era totalmente vazio. Quando eu comecei a entender isso, meu irmão, através da palavra, a minha vida começou a mudar. E através da palavra, Deus tem nos abençoado de tal forma que fica difícil para
relatar para vocês a quantidade de bênçãos, porque hoje eu vou falar uma coisa para vocês, eu vivo o que Deuteronômio fala, as bênçãos correm atrás de mim, só detalhe, eu corro bem devagar para ela me alcançar mais rápido. A Bíblia fala que as bênçãos vão correr atrás de nós e vão nos alcançar, então eu corro devagar para ela me alcançar mais rápido. Por quê? Porque eu quero uma aceleração na minha vida, nas coisas espirituais. Porque quando as coisas espirituais verdadeiramente preenchem em mim, meu amado, não tem quem tire. Porque a palavra diz assim: agindo Deus, quem impedirá? E se Deus está comigo, quem pode me afetar? Ninguém. Ninguém. Mas eu também não vacilo para que isso favoreça ao inimigo, não. Pelo contrário. E nós falamos isso muito ontem, nos Conectados. É diariamente a busca pelo Espírito Santo. É diariamente a busca do Espírito Santo através da palavra. Amados, eu não sei como explicar para vocês, mas a palavra que Deus tem dado para mim, ela tem mudado a minha vida de tal forma todos os dias, que todos os dias eu tenho bênçãos que eu poderia compartilhar. E eu vivo num mundo de alegria. Eu tenho dificuldades em algumas coisas? Tenho. Mas quando tenho dificuldades, é para provar o tamanho da minha fé. E eu, talvez na semana que vem, ou na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou relatar para vocês algo que vai acontecer ainda essa semana. Você tem certeza que eu estou falando? Não, eu não preciso ter certeza. Eu preciso ter fé. Baseado ao meu trabalho, eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Por quê? Porque eu utilizo o poder da palavra que sai da minha boca, e ela tem poder, isso a Bíblia me garante. Fisicamente, isso é possível? É possível. Educadamente, eu pedi para 3 moços subirem aqui. Foi executado? Foi. Eles vieram aqui, fizeram o que tinha que fazer, desceram. Educadamente, eu pedi para o meu auxiliarzinho vir aqui me ajudar. Ele veio, fez o que tinha que fazer e voltou. No mundo espiritual, isso é real. Aquilo que eu desejo com fé, e se tiver um link com Deus, isso vai acontecer. Agora, é isso que eu chamo o terceiro pilar. Minto. É isso que eu chamo o terceiro pilar, que nós vamos falar daqui a pouco. Então aqui a gente fecha sobre o homem espiritual e o primeiro pilar, que é a identidade. Segundo pilar, João, mentalidade. Mentalidade. Agora eu já sei quem Deus é. Eu sei quem eu sou. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Resolvido esse problema. Próxima página, mentalidade. Tá bom, qual que é o fundamento, pastor? Vou dar fundamento para vocês. Está lá em Romanos 12, capítulo 2. A palavra diz assim: não vos conformeis, ou seja, inconformado com as coisas desse século, ou com as coisas desse mundo. Seja transformado, ou transformai-vos, pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus está falando aí para nós: ei, renova a sua mente, para de ser igual. Você não nasceu para ser o mesmo, igual a todo mundo do mundo. Você nasceu para ser especial na mão de Deus. Quando ele começou a falar isso para mim, eu fiquei pasmo, porque eu estava num momento de uma alta reflexão, e eu falando: Senhor, eu quero ir mais além, eu quero dar um passo maior, mas eu não quero dar um passo maior por mim mesmo. Eu não quero dar um passo maior naquilo que é o que eu quero aquilo que o Senhor quer para mim, porque eu sei que a sua vontade é boa. Então me ajuda nisso. E ele começou a falar comigo: muda a mentalidade. E se o próprio livro de Romanos está falando para mudar essa mentalidade, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa mentalidade. Uma delas, o que eu faço? É a palavra diária. E elas têm me ensinado muito, extremamente. Uma outra coisa que eu faço: meditação. Fico um momento quieto para tentar ouvir o que o Espírito Santo quer falar comigo.
Uma terceira coisa que eu faço, eu busco através de leituras, de um bom livro, de um bom filme, de um bom louvor. Isso vai me enchendo, isso vai mudando a minha mentalidade. Agora, é muito melhor você mudar a sua mentalidade num ambiente de tranquilidade, do que você ter que mudar a sua mentalidade num momento de muita pressão. Uma pessoa que está devendo 100 mil reais, e o agiota vai bater na casa dela semana que vem, ela não tem o mesmo poder de pensamento de uma forma de quem está tranquilo. Então, se Deus está falando para você mudar a mentalidade, é porque Ele tem algo diferente para entregar em suas mãos, mas você tem que estar preparado para isso. Porque muitas vezes você quer exigir de Deus coisas que, se Ele colocar na sua mão hoje, você morre espiritualmente. Então a mudança de mentalidade é muito importante, mas você também, como na primeira identidade, você tem que buscar isso. É fácil você olhar para o teu filho, olha aí para o teu filho agora, para a tua filha, eu sei que você deseja o melhor para ele, eu sei que você fala para ele, vai estudar, procura coisa nova. É fácil para um pai falar isso. Eu quero ver o pai falar para ele mesmo, ou a mãe falar para ela mesmo, eu também preciso mudar. Mandar os outros fazer é fácil, mas ter essa mudança própria é o maior desafio. Mas eu já estou idoso, estou velho. Para quem? Para quê? Deus quer dar os melhores dias agora para a sua vida, para que você viva plenamente e viva em abundância em todas as coisas. Isso não tem idade. Isso não tem idade. Talvez você possa viver, por exemplo, mais 10 anos, é um tempo curto, mas e se for os melhores 10 anos da tua vida? Você vai ver, valeu a pena. E se você está com 15 anos e tem mais 75 ainda, comece agora a desfrutar o melhor de Deus daqui até o último dia. É isso que Ele quer para você, mas muda a mentalidade. Ele ajudou a mudar a mentalidade de Gideão. Ele ajudou a mudar a mentalidade de Davi, que para muitos não era ninguém, foi se tornar rei. E é isso que Ele quer para você, cidadã. Ele quer tirar você da mesmice, te colocar em lugares altos, a palavra fala isso, mas para isso você tem que mudar de mentalidade, para você receber o que Ele tem para você, em nome de Jesus. Mas não é só isso, tem mais. O terceiro propósito fala, o terceiro pilar que é sobre propósito, o primeiro eu falei para vocês, identidade. O segundo, mentalidade. E o terceiro propósito, terceiro pilar, e o bispo até tocou nesse assunto ontem e hoje, fala sobre propósito. Mas o que é propósito? Propósito é, para que você nasceu? Quais são as responsabilidades de vida que você tem ou que Deus deu para você? Vamos lá no fundamento? Lá em Filipenses 1, no verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele está falando de Deus, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até que Jesus venha. Ele sabe para que você nasceu. Talvez quem não saiba é você, mas Ele sabe qual o propósito que você tem para Ele e para a sua vida. E muitas vezes você não está conseguindo enxergar isso, e muitas vezes as coisas não estão dando certo para você, porque realmente você ainda não parou para pensar sobre, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? E eu acabei de ler ali atrás, as coisas, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então Ele nunca vai te colocar numa enrascada, já tenha certeza disso, nunca. Mas Ele tem algo para você, e esse algo é grande. Nós somos uma gota de água no oceano, mas nós existimos. E uma das coisas que eu tenho certeza de propósito que Deus tem na sua vida é fazer de você um homem e uma mulher melhor, transformados, para transformar a vida lá fora. Vocês não vão ver
uma igreja, por exemplo, que vai caber, igreja física, que vai caber 100 milhões de pessoas. Não. Ele vai trabalhar nesse núcleo aqui, para que ao sair daqui, você leve o que você adquiriu aqui, que você conheceu aqui, que você alimentou aqui, lá fora. Então só aí já é um propósito. Mas existem outras áreas de propósitos que Deus tem para você. Na área familiar, na sua área ministerial, na sua área empresarial. Por que que Deus quer fazer você crescer como empresário? Para você ser rico, ser rica? Não. Você já é rico. Você já é rica. Ele quer fazer com que você tenha muito, para que você possa ajudar a muitos. A matemática é essa. Mas muitas vezes nós, com a mentalidade só do corpo, queremos muito para nós mesmos. E você acha que ele vai compactuar com isso? Esquece. Mas para quem já entendeu, querer muito espiritualmente, e desse muito espiritualmente, estou falando com empresários aqui, possa ter muitos recursos, é para ajudar o reino, ajudar os irmãos, e você ser ajudado por tabela. Aí a matemática fecha, aí a coisa fica boa para todos os lados. Mas você tem que entender isso em nome de Jesus. Qual propósito é o seu? Você já fez essa pergunta? Qual é o seu propósito de vida? E uma segunda pergunta é: qual o propósito que você acha que Deus tem para você? Aleluia! Olha para cá, pessoal, não dispersa não. Não dispersa não, nós estamos falando de propósito. Então é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para você. E aí eu quero dar algumas orientações. Por que eu chamo de orientações? Porque eu não posso e não vou entrar dentro do seu psique para falar ou fazer o que você tem que fazer. Você é homem e mulher de Deus, você tem que tomar a decisão da sua vida. E essa decisão que você tomar, ela vai te direcionar para os resultados oriundos da sua decisão. Então esse é o momento. Descubra de uma vez por toda qual é a vontade de Deus para você. A minha, conversando com Deus, eu já encontrei 3. E tudo na palavra: governos, socorros e palavra. Esses 3 estão entranhados dentro de mim. Esses 3 falam muito forte dentro de mim. E quando eu falo de governos e socorros, eu quero ajudar pessoas, sim, e eu faço isso. Na medida do que eu posso, pode ter certeza que eu faço. Governos, administração. Conseguir administrar a minha vida e ajudar pessoas a administrar a vida delas, desde que elas queiram também. Porque se não quiser, eu não posso fazer nada. E palavra, ter um conhecimento da palavra vindo do céu, mas eu busco esse conhecimento para que, uma vez conhecendo, eu possa viver, praticar e multiplicar. E é o que eu estou tentando fazer. Se uma pessoa daqui sair daqui entendendo essa palavra, eu estou feliz da vida e vou dormir feliz da vida. Em relação ao propósito, quando você descobre, ou ainda para quem não descobriu, tudo que você for fazer, tudo, faça com excelência, faça da melhor forma possível, seja na sua casa, seja na igreja, seja no seu trabalho, não sei, faça da melhor forma possível. Você vai limpar um banheiro na sua casa, faça da melhor forma possível. Se você vai pilotar um avião, pilote da melhor forma possível. Se você vai abrir uma empresa, arregaça para fazer dela a melhor empresa possível. Se você vai tocar um instrumento, toque da melhor forma possível. Mas eu não sei, a questão não é essa, a questão não é você dominar, a questão é, tudo que você se propor a fazer, faça da melhor forma possível, naquilo que você pode entregar, só isso. E Deus vai dando graça para você, e vai dando dons. Quando você vê, você vai estar no nível diferenciado. E aí fora, principalmente no mercado de trabalho, os excelentes têm mais opções de oportunidades de crescimento.
Porque numa conversa de 5 a 10 minutos, a gente sabe quem está na média, e a média lá fora é engolido, por aqueles que são excelentes. Tem que tomar muito cuidado com isso. Experimentar o melhor de Deus, mas a partir de agora. Agora que nós já demos uma explicação sobre identidade, você sabe de Deus, você sabe quem é você sabe quem é o homem verdadeiramente crente, você sabe que você deve ser conduzido com o Espírito Santo, a sua vida pode ser mudada a partir de agora, se você quiser. Mas você tem que querer, você tem que falar: Espírito Santo, me guia, eu quero ser guiado, eu sou dependente de Ti, em todas as áreas. Eu cansei de dar murro em ponta de faca, eu só apanhei, eu perdi muito tempo, e às vezes ainda erro, e falo até que não deve: Senhor, eu estou com 54, será que ainda vai dar tempo? E Ele fala: vai, Márcio, vai, e eu vou. Então, procure andar com Deus desde agora. Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. E também tão importante quanto seja um farol. Seja um farol. Seja um farol. O farol serve, principalmente na antiguidade, para colocar em determinadas partes de uma ilha ou de uma parte em terra, no qual se cria uma ferramenta, e nessa ferramenta vem a luz. E o farol é responsável de ficar iluminando e dizer: ó, o caminho é esse, ou o caminho não é esse. Quando eu digo para você ser um farol, eu estou falando para você: seja um farol, para que a luz de Deus entre dentro de você, e através de você, vidas sejam alcançadas. Você não vai fazer o trabalho sozinho. Na verdade, você só vai conseguir fazer o trabalho se o Espírito Santo estiver com você. E essa luz de Deus, uma vez dentro de você, ela vai irradiar para todos os lados. As pessoas vão olhar para você, vão querer andar com você, porque vão querer um pouco dessa sua energia, dessas coisas que Deus está dando para você. Então, seja um farol de Deus. E para finalizar, para viver uma vida em plenitude, você precisa conhecer a sua identidade, viver uma nova mentalidade e cumprir o verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida. Meus amados, eu sei que muitas vezes a gente procura a igreja baseado em algo que está pesando sobre a nossa vida. Eu estou falando isso de mim. Eu procurei a igreja, foi por causa do meu filho, sim, por causa da paralisia dele, sim. Mas o que eu encontrei foi algo muito maior do que um problema chamado paralisia. O que eu encontrei, a vida que eu encontrei na palavra, ela queima tanto em mim, que o problema do meu filho eu não vejo como um problema, não vejo. E até agradeço a Deus, não que eu agradeço para permanecer doente, agradeço a Deus pela oportunidade de colocar uma vida nas condições que Ele colocou, para me curar, para me sarar. Eu sempre falo, e vou falar, me desculpa, o meu filho é cego, não, ele está cego, mas é Ele que me abriu meus olhos. As pernas dos meus filhos são atrofiadas para dentro, ele não anda, mas Ele me ensinou o caminho. O meu filho vai fazer 17 anos, que nós adotamos com 6 meses, vai fazer 17 anos, ele não fala, e é justamente por ele não falar, Ele me fez um falador aqui na frente de vocês. Percebe como que Deus trabalha? E Deus colocou ele com um propósito na minha vida, um propósito que eu não imaginava, um propósito que eu não quis, e um propósito que até então não era meu, era dos pais biológicos que não o quiseram. Mas Deus trabalhou de mim de uma forma tão maravilhosa e sobrenatural, que no primeiro contato, e eu me lembro do primeiro abraço que eu dei quando eu peguei ele, com 6 meses, tão pequeno, tão magro e tão doente, e a forma que eu encaixei ele no meu braço foi tão de pai para filho, que não tinha, os médicos falaram: devolve essa criança para os pais não queriam. O juiz, quando a gente foi fazer a audiência, falou: Márcio, você ainda tem tempo, se você disser não, eu vou entender, você vai cuidar da sua vida, e a criança vai para outros fins. Eu falei: não, eu quero. E esse propósito de Deus para a minha vida mudou tudo, mudou o meu campo de visão, mudou o meu campo de ser, meu jeito de ser, mudou meus costumes.
Eu falei para vocês, e quem era meu vizinho antigamente sabe disso, aonde todo final de semana era cerveja, churrasco e lambadão, hoje é diferente. Hoje eu continuo dançando. E fiz isso ontem. A cama hospitalar, ela fica alta, para a gente poder trocar o meu filho. E nós trocamos ele ontem. E aí, ele de frente para mim, sentado, mas ele não tem mobilidade, eu tenho que segurar nos braços para ele não cair. Eu encaixei nele, ele encaixou em mim, o peito dele encaixou em mim, o braço dele é atrofiado assim, mas ele abriu um pouco, e eu coloquei no meu pescoço, e eu abracei ele, e estava ouvindo um louvor na televisão, e começou eu e ele a adorar o Senhor, dançando, cantando, as minhas lágrimas estavam saindo dos meus olhos, e eu falei, é isso que eu quero, e se Deus não curar, Ele já me curou, e eu tenho uma certeza que eu não vou viver aqui para sempre, e nem Ele, mas eu tenho uma garantia na palavra, que para onde nós vamos, lá não vai ter doença, e eu vou ter não apenas 17, 20, 25, 30 anos, não sei, eu vou ter a eternidade, para poder desfrutar, do que eu não posso desfrutar aqui, a cada dia que passa, a nossa condução com o nosso filho é mais difícil, os desafios são maiores, as responsabilidades são maiores, mas o amor também cresce na mesma proporção. Meu querido, você tem um pai hoje que está falando para você, filho, dê mais atenção a mim, para um pouco com a sua distração, com as suas redes, para um pouco para prestar atenção no que eu tenho para você, no que eu quero para você, no que eu posso ser e proporcionar com você. O Espírito Santo, gente, ele está habilitado a morar dentro de você, mas se você não o buscar, e colocar no lugar dele, colocar coisas que não se deve, ele não vai habitar. Como que ele vai poder te orientar, se no lugar dele tem sujeira, imundície, lascívia? Não, ele não quer você por um pedaço, por um pequeno espaço de tempo, ele quer você por completo. Eu duvido que tenha um pai aqui que queira somente um braço de uma filha. Não, só o braço dela está bom, o resto pode enterrar. Você quer seu filho por completo. O Espírito Santo também quer você por completo. Mas para isso você precisa, em nome de Jesus, entender quem Ele realmente é para você. Eu prometo para vocês que numa das próximas ministrações eu vou falar muito sobre como ser conduzido pelo Espírito Santo. Gente, não tem como ser mais o mesmo quando você começa a andar com o Espírito Santo. Não, tudo muda. As pessoas podem até mandar embora do teu trabalho, Ele te sustenta. O diabo pode até falar para você, você está com CA, a palavra de Deus é maior, o nome de Jesus é maior. As pessoas podem até virarem a cara para você, mas esse que quer habitar aqui dentro de você, Ele tem tanta coisa para fazer e para te proporcionar que a nossa mente ainda não consegue entender, mas busque isso. Você é pai, você é mãe, você sabe que é ter um filho, então imagina Deus com você. É maravilhoso, irmão, quando você começa a descobrir através das palavras aquilo que Deus tem para você, que você, se possível, vai ficar o dia inteiro com Ele, porque tudo para você é alegria, é paz, é felicidade. E aí você abre uma palavra naquilo que você pensou à noite, e está lá a palavra falando com você. Ei, aí você está com uma outra dúvida, você abre a palavra está falando com você, dando as respostas que você precisa ouvir. Você nunca mais vai andar sozinho, você nunca mais vai estar sozinho. Deus está me falando aqui que você, algumas pessoas aqui, está preocupada com seus filhos, com a sua filha. Ei, se Deus não guardar a tua casa, em vão guarda
A sentinela, Ele que cuida dos seus filhos. Deita e descansa, mas confia. Não é abrir mão como um pai relaxado, não. Mas acredite que Deus vai cuidar dos seus filhos. Algumas pessoas estão preocupadas com dívidas que ainda esse mês tem que ser quitadas. Ei, apenas creia, vai na palavra. Ele vai te ajudar a encontrar alternativas. Ele vai colocar pessoas de bem no teu caminho, que vai te ajudar a sanar os problemas. Para de se preocupar à toa. Você não vê passarinho ficar reclamando, porque vai chover, porque vai passar frio, porque não tem comida. Não, nenhum deles morre por fome, pode ter certeza. Quanto mais nós, criado com as mãos do Pai. Eu preciso que você, em nome de Jesus, a forma mais fácil de fazer você entender é: pense nos seus filhos agora. Pense nos seus filhos agora e no amor que você tem pelos seus filhos. Agora, multiplica esse amor que você tem pelos seus filhos 1000 vezes. Isso é uma fagulha do que Deus tem para você. Deus tem me guiado nos últimos tempos de uma forma que Ele nunca me guiou, mas eu vou dizer para vocês, eu tenho permitido que Ele faça isso. Não há um dia sequer que eu me desnudo e falo: Senhor, faça o que o Senhor quiser. Os problemas vêm, claro que vêm, mas eu falo para o problema: ei, problema, você não é problema meu, você é problema do meu Pai, Ele resolve contigo. Às vezes a doença quer bater, eu declaro a palavra nela. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras eu sou sarado. A palavra é maior do que qualquer doença. A palavra de Deus, muitas vezes, as pessoas ficam preocupadas com contas, e Deus fala: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Mas para quem? Para quem entende e busca de todo o coração, de toda a verdade. Não é vergonha chorar, não é vergonha se humilhar para Deus, não é vergonha. Deixa eu perguntar para vocês. Um dia eu vivia lá fora, e as pessoas me perguntavam: você não quer aceitar Jesus? E eu dava uma resposta assim: quem sou eu para negar Jesus? Mas eu nunca aceitei, nunca tinha aceitado a Jesus. E a minha vida, momentaneamente, era maravilhosa para o mundo. Eu era aceito em tudo para o mundo. Até o dia que eu conheci, eu tomei uma decisão. Eu acho que foi no dia 9 de setembro de 2009, que me foi dada a oportunidade de ser batizado, e eu declarei ali Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas antes, na igreja, eu já tinha aceito Jesus. De lá para cá é uma busca constante. E eu vou dizer para vocês, eu estou vivendo o meu melhor agora. Eu estou vivendo o meu melhor com Deus agora. Eu não quero que você leve aí 15 anos buscando. Eu quero te ajudar a buscar esse Deus e viver uma vida em plenitude agora. Se você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o melhor momento para você fazer isso. Até os céus estão colaborando com isso, trazendo uma chuva mansa aqui. Se você se afastou dos caminhos de Jesus, por algum motivo, nós não estamos aqui para te julgar o que você fez ou deixou de fazer. Quem sou eu? Não queira conviver comigo quem eu era. Mas o velho homem já foi, o velho homem já passou. Deus me fez uma nova criatura. Às vezes eu tropeço, eu escorrego, mas eu não saio do caminho, e vou tentando a cada dia ser melhor, ser excelente.
naquilo que eu faço. E Deus, não pelo que eu mereço, mas porque Ele é cheio de graça, Ele tem tido misericórdia de mim, e eu não abro mão desse Deus que me ama tanto.